dia eu cheguei em casa, fui tomar um lanche, e liguei a TV para tomar o lanche, exatamente na hora que o Pedro Bial estava lá naquele preâmbulo, enrolando lá, né? Para mandar alguém embora da casa. E ele falou, parece que tem um pessoal aí me criticando porque eu chamo vocês de heróis. Não vou nem comentar, né? Onde foi parar o Pedro Bial, né? Mas aí foi interessante que ele fez o seguinte, ele, para legitimar essa coisa toda que ele está metido aí, né? Ele falou assim, pois eu acho que vocês são heróis mesmo, algo do tipo. E eu queria citar, inclusive, Wittgenstein, grande filósofo austríaco. Eu lembrei do meu pai falaria, rapaz, Wittgenstein está rodando na catacumba lá, né? Louco para sair para dar um tapa nesse cara. E é verdade, né? Era só uma tentativa de legitimar. E às vezes, eu fico imaginando, que quando a gente fala dessa coisa do ir, da missão, da grande comissão do IT, parece que Jesus também não fica doido para dar descida um peteleco na orelha, né? Sendo legal, em teoria, é muito bom, mas vá, filho de Deus. Né? Ou vá, meu filho. Né? Vá, meu filho. Vá. E a gente precisa ir mesmo. Então veja, como é que a igreja, eu estou falando de igreja em termos gerais, tem lidado com isso. Está lá na tela. Certamente palmeirense, né? Então aqui, ó, comigo, ele vai projetar lá. Como é que a igreja tem lidado com isso? Só em termos introdutórios, gente, isso é importante. Creia nisso, isso é muito importante, né? Muito importante. Especialmente os jovens que estão aqui hoje, eu acredito que vocês podem crescer diferentes da mediocridade que os cerca. É difícil ser águia no meio de um bando de patos, e vocês vivem meio a um bando de patos. Eu fico muito triste quando na minha igreja eu vejo jovens que têm feito a opção pato. Eu falo para eles, esse não é o mandato de Deus para vocês. Deus chamou vocês a voarem com asas como águia. A águia voa alto. A águia não se contenta com voo baixo. Eu não estou falando de teologia de prosperidade, não. Isso é papo furado, isso é coisa de boteco. Eu estou falando de Bíblia. Não é? Alto voo da águia, firmeza, método, alvo. Homens, moços e moças que saibam para onde estão indo, que não vão porque todo mundo vai. Teu nome, moço e moça que está me ouvindo aqui hoje, teu nome não é a galera, teu nome não é a massa, o teu nome não é todo mundo, o teu nome não é tudo, você tem um nome, Deus te chama por nome. Você não tem que ir onde todo mundo vai. A grande marca de ser livre é poder falar não. Quando eu me converti, eu comecei a poder falar não para coisas que até então eu falava só sim. Eu passava, os caras falavam assim, aí no capeta lá, tal, vamos, eu tinha que ir para estar com eles. Eu tinha que ir para dizer que eu era. Aí quando eu me converti, eu comecei a aprender que a grande lance da conversão era poder falar não. Essas são as expressões de maior liberdade na terra, poder falar não. Ah, mas todo mundo, meu nome não é todo mundo, meu nome é Marcelo. Ah, mas a galera vai... Tudo bem, meu nome não é galera, meu nome é Marcelo. E Deus me chama por esse nome. Então, moço e moça que está aqui hoje, né, aproveitando o ensejo, não entra nessa onda, tá? E aprenda essas coisas. A igreja muitas vezes não tem um discipulado sério, como aquele que é apresentado nos evangelhos. De novo, falo da igreja no modo geral. Por que não tem? Quais são as questões a serem trabalhadas? Uma, o discipulado não é uma transmissão puramente de conceito. Discipulado não é trocar conceito, informação. Isso é parte do discipulado. Mas a informação que interessa é a informação que transforma. É a informação que gera transformação. John Stott, esse teólogo anglicano celebrado em todas as denominações, querido pelo mundo evangélico todo moderno, né? Infelizmente, já próximo do fim da sua existência nessa terra aqui, John Stott diz que na escola dele, no seminário que ele dirige, eles proibiram que existam lá girinos. Sabe o que é o girino, né? Filhotinho do sábio. Por quê? O girino é um cabeção desse tamanho, e aquele corpinho. Ele falou, eu não quero girinos aqui na minha escola. Não é? Gente que enche o cabeção, mas é pequeno de alma, é pequeno do resto. Ele falou, eu quero gente onde a informação que vem à cabeça desça ao coração. Eu sou professor, e às vezes eu digo, a aula é assim, um monte de conceito que passa do caderno do professor, o caderno do aluno, sem passar no coração de nenhum dos dois. E às vezes o discipulado é assim também. Vai lá no grupo, o cara passa um bocado de conceito, né, do livrinho dele, do livrinho do aluno, sem que aquilo passe do coração de ambos. Não, o discipulado é mais que isso. O discipulado entra pela mente, mas ele tem que descer as outras áreas da vida. A área afetiva, que diz respeito aos relacionamentos. A área emocional, que diz respeito à psique, à mente.
A área que diz respeito à vontade, o volitivo, as escolhas, tudo isso tem que estar embutido no projeto de discipulado. A vida é uma sucessão de escolhas, por exemplo. Você, quando vai comprar algo, definir algo, direcionar algo pessoal ou da família e tal, você não para e fica esperando que apareça nas dúvidas. Ou para. O seminarista falou para o pastor, né, que deitou no campo, depois de comer uma feijoada, 4 pratos de feijoada, 1,5 litro de Coca-Cola, diz que ele deitou. Diz que ele viu as nuvens escreverem VPP. Com feijoada nesse nível, você vê tudo, né? Aí ele foi lá no pastor e falou, aí pastor, revelação de Deus, as nuvens, VPP, vá para a Bolívia. Com a malinha pronta. O pastor nem levantou, aquele pastor velhinho, tinhoso, falou, não, você não entendeu. Era vá plantar batata. Vai orar, filho. E essa brincadeira, na verdade, as coisas não são assim. Seria ótimo, né? Se elas aparecessem na borra do café, no horóscopo. Mas você todo dia tem que tomar decisões. E o discipulado tem que ajudar na prática disso. Repito, discipulado trabalha a mente, discipulado trabalha a vontade, o volitivo, discipulado trabalha a parte afetiva que diz respeito aos seus relacionamentos. O discipulado trabalha a pessoa toda, integralmente, como é a palavra da moda. Quem está na universidade aí, escuta essa palavra num aportuguesamento do grego, de forma holística. Integral, sem deixar nada de fora. O discipulado tem que passar por tudo isso. Eu me lembro que eu fui para um congresso de pastores da Igreja Batista Nacional, os nossos irmãos batistas de tendência carismática pentecostal, e antes da minha fala, um pastor lá pediu a palavra. Faltava um dia para a eleição para a presidência da República. E ele foi lá no culto. Ele era daqueles camaradas que falam diferente quando vai ao culto, sabe? Irmãos, eu tenho algo aqui no meu coração. Eu falei, é engraçado que eu conheço ele. Eu falei, eu não falo assim, né? Você não é do microfone. Mas enfim, ele diz o seguinte, nós temos que orar por essas eleições, porque várias organizações, a maçonaria, não sei mais quem, ele falou lá umas organizações, esse pessoal está aí trabalhando para eleger os seus candidatos e tal, e nós temos que orar contra. O cara do contra. Sabe aquele cara que você fala assim, você é crente, sou, o que você faz? Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não jogo. Você não falou nada que você faz, né? Você falou que você não faz. O cara era assim. E aí um papinho meio furado com esse negócio. Por que papinho meio furado? Porque ele pastor falando comigo. Quando eu vim pregar, eu falei, gente, a eleição faltam 2 dias. Quantos de vocês no último domingo pregaram sobre esse tema? 400 pastores. Nenhum levantou a mão. Eu falei, tudo bem. No outro domingo retrasado, errei de domingo. Quantos de vocês pregaram sobre esse tema? Sobre a questão política, que a Bíblia fala, e muito. Não partidariamente, mas no tema da política e das escolhas. Ninguém levantou a mão. Eu falei, com todo respeito, né? Vamos chupar meia. Vocês me aparecem aqui, 400 pastores, aí vai ficar pondo a culpa no capeta, no maçonaria, sei lá em quem, no Rotary. E vocês, profetas de Deus, por que não ensinaram as suas igrejas sobre esse tema? Percebe? Um discipulado capenga. Eu tinha pregado no domingo antes, justamente sobre isso. O período pré-eleitoral como desafio à vocação profética da igreja. Todo ano que tem eleição, a igreja ouve, não é? Pelo menos 4, 5 sermões sobre esse tema. Ora, a Bíblia fala, e o discipulado pede que a gente ensine o povo em todas as áreas. Então esses são alguns dos desafios. Mais que isso, por que muitas vezes um número reduzido de pessoas se envolve na formação de discípulos? Pense comigo, por que há tanta gente, por que há tão pouca gente trabalhando no discipulado? A questão é prática. Quem é que pode salvar os que estão se afogando? Hein? Aqueles que sabem nadar. Não é verdade? Por isso que tem tanta gente precisando ser discipulado. E não é. Falta gente que já tenha sido também. Que aprendeu também. Está lá na tela já? Opa, que bom. Então, essas são algumas coisas, há outras ali. E eu quero resumi-las no seguinte. Nós temos que levar, através desse discipulado, uma formação integral às pessoas, as que já estão e as que virão. Pacto de Lausanne,
A grande reunião evangélica desse século moderno, na Suíça, conduzida pelo Dr. Billy Graham, por John Stott, que mencionei há pouco. Em Lausanne a frase era a seguinte: levar o evangelho todo ao homem todo, a todos os homens. Ou seja, levar o evangelho todo, toda a dimensão desse ensino. Não sair pulando textos e temas. Ministrar tudo o que está aqui. Ensinar todo o bom conceito de Deus, como dizia Paulo a Timóteo. Para quem? Para todas as pessoas. Para todos os homens. Mas preste atenção, ao homem todo. Tocando em cada área da sua vida. A igreja não foi chamada a salvar almas.